Estamos na era digital. Nada mais natural do que adolescentes e crianças usarem computadores e smartphones como ferramenta de pesquisa acadêmica, para ver vídeos, ouvir músicas e compartilhar ideias nas redes sociais. Porém, o uso desse espaço virtual nem sempre é amistoso e tem potencializado um comportamento conhecido como bullying, que agora atravessa os muros da escola, transformando-se no cyberbullying. E esse é o nosso tema de hoje. Está começando o Em Dia com a Educação. E para falar sobre o cyberbullying, a gente convidou a Janaína Vieira, que é pedagoga da Secretaria de Educação. Janaína, obrigada pela participação. Eu acho, antes da gente falar um pouco sobre o cyberbullying, vamos falar sobre o bullying. Sim. O bullying, a gente entende que é o processo de intimidação sistemática e ele tem origem numa situação conflituosa, né? Um conflito que não foi resolvido e ele evolui para uma situação de violência, e quando essa violência se torna sistemática, a gente tem a caracterização do bullying, né? Por exemplo, uma questão de colocar apelidos no colega, perseguir por uma questão, uma característica física. Às vezes religiosa. Às vezes religiosa, né? E quando isso se torna sistemático, a gente tem um quadro de bullying, né? Uma questão que às vezes a gente pensa ou entende que é uma brincadeira, que não tem problema nenhum, né? Que é natural, em algumas circunstâncias não são, né? O fato de você prejudicar o outro não pode ser entendido como uma brincadeira, né? E o cyberbullying é quando esse processo se transpõe do meio físico, né, para o ambiente virtual, né, colocando apelidos, mudando, por exemplo, editando fotos de colegas e disseminando isso na rede, né, são essas questões que a gente vai entender como cyberbullying. E o cyberbullying ele acaba tomando uma característica, uma dimensão maior, porque ele está num espaço virtual, não é isso? Exatamente, onde a informação é disseminada com uma velocidade muito maior, né, para uma amplitude também infinita, a gente não tem como medir, e aí é onde a gente precisa, enquanto educador, ter um pouquinho de atenção nessa situação, trabalhar em relação a isso, para que isso não aconteça e não prejudique nenhuma criança ou adolescente. E qual que é a forma, como que o professor, né, e a escola podem estar observando esses comportamentos, né, tanto do bullying quanto do cyberbullying, e trabalhando isso na escola, né, porque hoje a gente fala muito da cultura da paz, da tolerância, né, então de que maneira que então a escola pode trabalhar? Dentro do contexto escolar, a principal ação seria a prevenção, né, como educadores a gente precisa ter o nosso foco na prevenção. E que tipo de ações poderiam ser, a gente considera que seriam preventivas? Quando a gente traz essa criança ou esse adolescente para uma posição de protagonismo, onde ele se percebe como responsável, como sujeito daquele lugar, ele consegue desenvolver isso que a gente está chamando de protagonismo. Então, em meio a uma situação conflituosa, e aí a gente precisa observar que o conflito ele vai acontecer sempre, é uma coisa que a gente não tem como evitar, um conflito, e aí a gente está falando de ideias e não um conflito violento, né, porque a violência já é a evolução dele. Então, esse conflito acontecendo, a gente tem que ter oportunidades de mediar esse conflito, né, de ter um espaço onde esses sujeitos possam ser ouvidos, onde eles possam falar e se colocar de como eles se sentem quando eles provocam um conflito ou quando eles intimidam, e de como eles se sentem quando eles são intimidados, e estabelecer esse diálogo, né, de trazer isso para dentro da sala de aula, propor, por exemplo, assembleias, né, estabelecer dentro de cada sala de aula um estudante que vai ser o mediador dos conflitos daquela turma, por exemplo. E aí, quando eles se envolvem, eles conseguem se colocar no lugar de quem está intimidando e no lugar de quem está sendo intimidado, e a gente tem um processo de empatia, né? Se colocando no lugar do outro, entendendo quanto aquilo pode ser prejudicial, quanto aquilo pode
machucar ou ofender, né? E aí a gente tem um aspecto que é de longo prazo, porque aí ele entende, ele consegue passar pela experiência, né, e viver aquela situação ou simular aquela situação, entendendo que não é agradável, não é bom e que a gente tem o que fazer enquanto colega, né? Porque se eu estou observando, eu sou um estudante, eu estou observando um colega sendo intimidado ou sendo agredido e eu simplesmente assisto, eu estou compactuando com aquilo, né? Então, quando a gente propõe essa intervenção entre eles, a gente tem um sucesso muito maior, né? A gente fazendo essa pesquisa para falar um pouco sobre o cyberbullying, a gente identifica 3 agentes principais, né? Com o bullying e o cyberbullying, que são exatamente aquele que pratica, né? Aquele que recebe, a vítima, e aqueles espectadores, né? Aqueles que na realidade não participam, mas estão ali de uma certa forma colaborando para que isso, né, venha vitimar uma criança, um adolescente, né? Então, nesse sentido também, qual que é o papel? Como que o professor pode lidar também com essa situação, colocando para que os colegas também percebam que eles também, de uma certa forma, podem colaborar nesse sentido? Exatamente, trazendo esse esclarecimento, né? E aí eu não vejo uma outra maneira, senão um diálogo, a conversa, né? De, enquanto educador, promover esses espaços, né? De como você se sentiria se você fosse a pessoa que está sendo constrangida naquele momento, né? E de trazer a reflexão. E às vezes a gente acha, até mesmo o adolescente, que pelo fato de, são adolescentes, eles não têm muito apego a isso, mas é o contrário, né? Nessa idade eles já têm já existe um conflito próprio da adolescência e eles se sentem inclusive capazes de resolver os conflitos entre eles e o próprio conflito individual que ele vive, né? Nesse momento que ele está saindo de uma fase em que a sociedade diz que ele não é mais uma criança, mas ele também não é um adulto, então ele está se resolvendo ali. E é exatamente nessa faixa onde esses conflitos aparecem com maior incidência, porque ele precisa se mostrar, e não é nem se mostrar, é se sentir pertencente àquele grupo, né? Então, quando ele é constrangido, para ele a mensagem você não é aceito nesse grupo, né? Então, quando o professor desenvolve ações de cooperação e de colaboração, né? Trabalho em equipe, e aí não é só o trabalho acadêmico, mas propostas de como nós vamos nos ajudar para resolver uma situação, né? Uma questão de, por exemplo, os nossos... a gente está tendo uma questão de dano ao patrimônio público, como nós vamos nos ajudar nessa situação? Como nós podemos resolver juntos essa proposta, né? Essa questão que está colocada. Então, de ter oportunidade mesmo de conversar, de discutir, de falar sobre isso. Estar aberto ao diálogo, né? Exatamente. Principalmente, né? E qual que é o trabalho que a Secretaria de Educação está desenvolvendo nesse sentido? Certo. Na último dia letivo temático, que em função de a solicitação, o dia letivo temático ele é colocado da seguinte maneira: os gestores das regionais de ensino apresentam para a Subsecretaria de Educação Básica propostas de temas, e esse foi um dos temas colocados. E diante desse tema, nós apresentamos algumas sugestões de vídeos, de temáticas, de questões mesmo, de trabalhos como esse, de coletivo, de como a gente vai conversar junto sobre isso, de formulação de cartazes, uma série de atividades. Então nós encaminhamos essas sugestões para as escolas, e no dia letivo temático a gente teve uma oportunidade ótima, que todas as escolas do DF estavam envolvidas nessa discussão. E, para além dos estudantes e dos professores, nesse dia a escola abre as portas para a comunidade escolar, né? Então, nós tivemos a comunidade escolar, os pais, dentro da escola, discutindo a temática, né? Conversando sobre isso. Então, a gente faz um trabalho que é muito maior do que aquele da sala de aula, né? Porque vai refletindo na sociedade. E, falando de cyberbullying, a gente tem observado um processo de intolerância muito grande, né, nas redes, em que as redes sociais têm sido utilizadas para eu colocar o meu posicionamento combatendo o posicionamento do outro,
né? E então a gente está observando isso numa escala muito maior de eu não tolero aquilo que o outro diz que é diferente do que eu digo, do que eu penso, e aí eu preciso combater. E aí quando a gente traz a escola, a família para dentro da escola, a gente tem a oportunidade até de orientar nesse sentido, de que nós vamos sim viver muitos conflitos, as pessoas vão sempre pensar diferentes umas das outras, eu gosto de um, e a outra pessoa gosta do outro, e nem por isso a gente precisa viver em desarmonia, né? Eu preciso aprender a lidar com esse processo e tolerar, não, nem só tolerar, mas compreender que o outro tem o direito de pensar diferente daquilo que eu penso, né? E quando a gente trouxe as famílias para dentro da escola, nós observamos que isso se ampliou e a família se sentiu acolhida, até por isso, com essas orientações de como eu, pai, como eu, mãe, posso orientar meu filho para que isso não aconteça com ele e para que ele também não faça com alguém, né? Então, foi uma oportunidade que nós tivemos. Às vezes os próprios pais percebem, estão vendo porque esse aluno, esse adolescente, essa criança usa a internet em casa, usa seu smartphone, seu tablet, e os pais começam a perceber e não sabem muito lidar, né? Então isso foi uma oportunidade para que os pais pudessem entender um pouco o que era, né? O que é o cyberbullying, o que é o bullying, para estar junto com a escola fazendo um trabalho, né, com as crianças. E eu queria saber assim, bom, aí fez esse trabalho, a escola tentou de todas as formas, mas ainda existe um determinado adolescente, um determinado aluno que ainda sofre o bullying, ou mesmo o cyberbullying, né? Quem que esse adolescente deve procurar? Certo. E aí, a gente, fazendo um link com a fala anterior, quando esse processo de cyberbullying acontece, geralmente ele acontece usando um outro equipamento, às vezes até fora da escola, sim, mas com uma relação que esse estudante estabeleceu com um colega dentro da escola, né? Então, é importante que a família procure a escola, tente esclarecer como isso se deu, né? E propor também a gente sentar, porque às vezes a escola também não está sabendo que aquilo aconteceu, porque está num ambiente virtual, né? Mas de trazer para a escola e de ver de que maneira a gente consegue trazer esses sujeitos e conversar, esclarecer, para evitar que isso aconteça novamente, né? Porque às vezes a gente pode ter situações em que é um processo de defesa, né? Porque como a internet, em alguma medida, favorece um anonimato, aquele que está sendo ofendido no ambiente físico tenta devolver no ambiente virtual, né? Então, entender como isso se deu, né? Por que isso está acontecendo e quais as maneiras que a gente pode ajudar. Porque a gente pode ajudar. Às vezes, uma informação é o suficiente para desencadear uma série de auxílios e de apoios, né? Porque a criança que sofre, né? O adolescente que sofre o bullying, né? Como que ele se desenvolve? Né? Quais são os problemas que isso acarreta na vida particular? A gente conhece, né? Acho que todo mundo aqui conhece, teve algum colega, ou às vezes mesmo sofreu né, o bullying na infância e não sabe exatamente como lidar, não soube, né? Não teve essa orientação nem da escola, nem dos pais, e desenvolveu, né, alguns problemas ao longo da vida, né? Então, como que essa criança é prejudicada? Né? De que maneira, né? Até mesmo pedagogicamente, fora da escola, como que ela é prejudicada? Pode ser que, em alguns casos, não havendo esse processo, em alguns até pela falta da informação mesmo, pode ocorrer, que essa criança desenvolva um processo de baixa autoestima, né? Se sinta menos importante, não aceita pelo grupo, como eu coloquei a questão especialmente no desenvolvimento na fase da adolescência, né? E isso desencadeia um processo que ela não pode ter algumas dificuldades em se sentir autêntico e se sentir uma pessoa... Ela é preterida por um determinado grupo, né? Uma tribo... Né? Então, realmente é uma questão que a escola precisa estar, né? E não só os professores, como os pais e toda a comunidade tem que estar atento. Buscando, e aí, né, isso já é uma das características, né, que a gente tem que ter um olhar atento. Aquela criança ou aquele adolescente
está sempre fora do grupo, ele nunca participa das brincadeiras, né? Ou ele começa e logo desiste, né? E não permanece. E o próprio grupo está mesmo, a gente está observando que está excluindo aquela criança, aquele adolescente. E aí é o olhar atento e a intervenção mesmo do adulto, né? Seja familiar, seja educador. Se a gente pudesse assim, fazer um resumo, né, do que é o bullying, o cyberbullying, vamos dar uma pontuada para as pessoas realmente saberem, né, que é a sistematização, né, da agressão, que pode ser verbal, pode ser física. Certo. O bullying vai ser o processo, um conflito que deu origem a uma situação de violência, seja física ou verbal, e essa violência se tornou sistemática e a gente chegou no processo, aquilo que está sendo denominado como bullying. E o cyberbullying é quando eu trago esse bullying que está acontecendo no mundo físico para um mundo virtual. Bom, então, para vocês, né, que querem falar um pouquinho mais, conversar na escola, a Secretaria disponibilizou vários materiais, a gente vai estar passando aí ao longo do programa esses materiais, esses vídeos para vocês estarem vendo. Eu vou vamos passar o telefone, né, o contato da Janaína, para a gente poder encerrar. Certo. Nós estamos, nesse momento, à frente da Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, e o nosso telefone é o 3901-7611. Obrigada, viu, Janaína, por essa participação. Se você tem um tema para colaborar com o nosso programa, entre em contato conosco pelo telefone 3901-6917 ou pelo e-mail canal.sedf@gmail.com. Obrigada e até o próximo programa.